Olá, vamos para mais um programa aqui no nosso canal Alguma Dúvida. Meu nome é Gustavo Junqueira, uma alegria estar aqui para falar um pouco mais sobre direito penal. Hoje a gente vai falar de pena, na verdade a gente vai falar de regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade. Vou repetir, regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade. Quais são esses regimes? Quais são as principais características? A gente fala tanto, né? Progredir de regime, regredir de regime. Mas quais são os regimes? Então vamos lá. Bom, são 3 os regimes de cumprimento de pena. Repito, são 3 os regimes de cumprimento de pena. Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Vou repetir. Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Gustavo, e o regime disciplinar diferenciado? Chama regime, mas não é regime. É um castigo disciplinar. Vou repetir, o RDD, o chamado regime disciplinar diferenciado, ele chama regime, mas não é um regime. É um castigo disciplinar. Tá? Tá. Bom, quais são as principais características desses regimes, né? São 3, fechado, semiaberto e aberto. Vamos lá. No regime fechado, a ideia é que a pena será cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média. Cuidado com esse média, viu? Porque eu já vi muita gente em prova teste, né? Colocar só riscar, né, assinalar apenas quando está escrito segurança máxima. E aí o média derruba o candidato. Então, toma cuidado. Lembra que pode ser estabelecimento de segurança máxima ou média, pela letra do Código Penal. A ideia do regime fechado, só para você saber, é que o sujeito trabalharia, né, de forma coletiva durante o dia, né, trabalharia lá em oficinas, lá dentro do estabelecimento penitenciário, e durante a noite e dias de folga, ele ficaria recolhido em uma cela individual. Pasme, pela letra da lei, ele deveria ficar recolhido em uma cela individual de 6 metros quadrados, com assento sanitário único e lavatório individual. Como eu já falei, né, as autoridades não cumprem a lei no Brasil, é tudo uma grande brincadeira, tudo uma grande piada, mas pela letra da lei, ele deveria trabalhar de forma coletiva disciplinada mediante vigilância durante o dia e durante a noite e dias de folga se recolher numa cela individual. Tá? Tá. Isso seria o regime fechado, estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto. O regime semiaberto também está no 33, né? O regime semiaberto seria cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar. Hoje em dia, cá entre nós, é tudo similar, né? Por quê? Porque lá atrás, quando foi elaborada a lei de execução penal, a ideia de estabelecimento agrícola, né, era porque tinha lá na década de 80 a ficção de que o crime nas cidades era resultado da fuga do homem do campo. Não, o sujeito não encontrava, não queria mais morar no campo, abandonava seu emprego na roça, na lavoura e vinha para a cidade. E aí não tinha o que fazer, praticava crime. Então a ideia era devolver o homem para o campo. Isso não faz sentido, né, hoje. Por quê? Porque hoje o agro é tech, não é isso? Tá tudo robotizado, não tem mais esse lugar para tantos empregos no campo. Não adianta treinar o sujeito para a lavoura, porque a lavoura hoje é cuidada em regra por robô, ainda mais no sistema que a gente tem de produção agrícola no Brasil, se baseia em monoculturas, né? Então dificilmente você ia ter emprego para o pessoal. Então as colônias agrícolas foram abandonadas, porque perceberam que elas tinham perdido sentido. A mesma coisa as colônias industriais. A ideia é que você teria estabelecimentos penais
que teriam o formato de uma indústria, que teriam a estrutura de uma indústria, que era para o sujeito aprender a trabalhar em linha de produção. Porque na década de 80 se imaginou que o Brasil ia enfim passar por sua revolução industrial. Não passou, não passou. São raríssimas as indústrias, são raríssimas as linhas de produção, então não tinha por que treinar o cara para a indústria. As colônias industriais também, poucas foram criadas e elas já foram sendo abandonadas porque perceberam que elas tinham perdido função. Então, quer a colônia agrícola, quer a colônia industrial, acabou sendo gradativamente abandonada no Brasil. Hoje o que a gente tem são estabelecimentos similares. São estabelecimentos que ficam ali, né, meio do caminho entre um fechado e um semiaberto. Às vezes fica com mais cara de semi-fechado, às vezes fica com cara de aberto. Né? São estabelecimentos aí que acabam tendo mais um perfil de transição. Tá? Mas pela letra da lei, é isso que cai na prova, lembra, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E o regime aberto? O regime aberto, pela letra da lei, o regime aberto deveria ser cumprido em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Como assim? A ideia é que o sujeito trabalharia ou estudaria durante o dia em liberdade e sem vigilância, tá? Porque a ideia do regime aberto é devolver grande parte de autonomia e de autorresponsabilidade, o sujeito ser responsável por seus atos mesmo sem estar sendo vigiado. Essa é a ideia do regime aberto. Então ele trabalharia ou estudaria em liberdade, sem vigilância durante o dia, e durante a noite, finais de semana, ele se recolheria na casa de albergado, estabelecimento similar, onde ele teria assistência psicológica, médica, orientação, faria cursos, assistiria a palestras e blá blá blá. Todo mundo sabe que as casas de albergado, né, não foram criadas em número suficiente, as que foram criadas aos poucos foram abandonadas, são raríssimas as casas de albergado espalhadas pelo Brasil e, em regra, o sujeito acaba cumprindo a pena em prisão-albergue domiciliar. Né? Ele acaba cumprindo na casa dele. Mas saiba que a letra da lei que cai na prova é essa aqui. Regime aberto será cumprido em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Tá legal? Tá legal. Era isso que eu queria falar com você sobre os regimes de cumprimento de pena. Né? Espero que tenha sido aí construtivo, não é? Ter essa noção legal de como são os regimes de cumprimento de pena, é isso que cai na prova, é um tema um pouco mais chatinho, eu reconheço, mas tem que saber, tem que saber. Provas públicas estão lidando sempre com superconcorrência, estão lidando sempre com detalhes ali na letra da lei, conhecer os regimes de cumprimento, nossa, importantíssimo. Se você curtiu, dá a curtida aí, divulga, espalha para os amigos, o objetivo é sempre esse, divulgar o conhecimento. Um imenso prazer ser merecedor da sua atenção. Obrigado, até a próxima.